Gente, tudo bem? Quanto tempo, né, aqui no YouTube que eu não posto nenhum vídeo no meu canal. Bom, esse vídeo eu queria falar sobre saúde, falar sobre alimentação, sobre exercício, sobre mudança de vida, né? Principalmente. Quem me acompanha lá no meu Instagram percebeu que eu comecei a mudar a minha vida, principalmente na questão alimentar, na questão nutricional e na questão física. E em quase 20, em quase 3 meses que eu comecei esse processo. Comecei no dia 8 de janeiro e hoje é dia 4 de, 4 de abril. Eu perdi já quase 20 quilos, então, que era o meu objetivo. Passou a ser, na metade desse caminho, eu passei a ter esse objetivo, que era justamente de perder em 3 meses, perder 20 quilos, né? Dentro daquele cálculozinho que existe do IMC, que calcula o seu peso ideal, que é da Organização Mundial da Saúde, que calcula o seu peso ideal pela sua altura, eu deveria perder mais ou menos uns 20 quilos para estar nesse peso ideal, né? E que nesse vídeo eu queria explicar um pouquinho como eu fiz, a forma que eu me preparei e quais foram os comportamentos que eu adotei para que eu tivesse, não sei se a certeza, mas um foco de que eu chegaria nesse resultado final. E assim, é muito importante lembrar duas coisas antes que eu fale as 3 coisas, né, que eu fiz para que eu chegasse no meu objetivo final. Então eu queria deixar primeiro bem claro duas situações. Primeiro, que as coisas que eu vou falar aqui, obviamente que serve para todo mundo, no sentido de que todos nós somos seres humanos. Então a biologia humana é igual para todo mundo. Agora, claro que tem diferenças, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas claro que o que eu vou falar agora vai servir para todo mundo. Perdão, mas para mim vai servir de uma forma, e serviu de uma forma, e para você vai servir de outra forma, né? O meu corpo é diferente do seu, mas somos todos seres humanos. Então, para mim, pode ser que o meu progresso seja maior que de uma outra pessoa, e pode ser que os métodos que eu usei, outra pessoa possa ter um progresso melhor e maior do que o meu, né? E obviamente que para você fazer o que eu fiz, você precisa de uma orientação médica, e obviamente se você tiver algum tipo de problema de saúde, aí principalmente você teria que ter uma orientação. Mas a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso, que obviamente que isso serve para o ser humano, mas para alguns em uma intensidade e para outros de uma outra intensidade, porque a nossa biologia é diferente, né? Apesar, repito, de sermos todos seres humanos. E outra situação que eu queria deixar muito clara é que as coisas que eu fiz e que eu vou falar aqui nesse vídeo não necessariamente são coisas que eu fiz para a vida toda. Você separa uma caixinha, né? Você separa uma caixinha e nessa caixinha de 3 meses eu tinha o objetivo de perder 20 quilos. Cheguei nos 3 meses, perdi os 20 quilos. Então, as coisas que eu fiz, as 3 coisas principais que eu acho que foram os fatores responsáveis para que eu conseguisse, foram programadas para que eu conseguisse nesses 3 meses perder 20 quilos. Não que eu iria adotar isso para a minha vida toda. O que acontece é que dentro da minha programação que eu fiz, depois que eu conseguisse perder os 20 quilos em 3 meses e tivesse dentro daquele cálculozinho do IMC, da minha idade, que calcula a minha altura e o meu peso, eu chegasse, né, em uma quantidade de quilos padrão, né, em que eu fosse considerado saudável, com 0 grau de obesidade, 1, 2, 3, enfim, que eu considerasse padrão. Então, quando eu perdesse 20 quilos em 3 meses, aí sim, eu mudaria do que eu fiz e faria uma transição para uma reeducação, tanto alimentar como física também. Então eu queria deixar claro que as coisas que eu vou falar aqui servem para os 3 meses em que eu me propus a perder 20 quilos, e que a partir de agora essas coisas que eu fiz vão me ajudar e muito na minha reeducação alimentar, na questão dos meus exercícios, e que eu pretendo levar para a vida toda, mas que não serão exatamente as mesmas coisas que eu fiz,
né? Eu farei adaptações. O que eu fiz foi para esses 3 meses. Então, que essas duas coisas fiquem claras, tá bom? O que eu vou falar serve para uns de uma forma e para outros de outra forma, né? Pela biologia humana ser diferente uma da outra. E que são coisas que eu fiz para esses 3 meses e para perder esses 20 quilos, né? Durante esses 3 meses. Então, assim, falando de alimentação e não de exercícios, porque exercícios, por exemplo, quem me acompanha sabe que eu comecei a correr e eu gostei muito da corrida. E eu comecei a correr só para perder peso, só para praticar um exercício. Então eu escolhi a corrida. Só que eu gostei tanto da corrida que eu continuei e vou continuar e adotar esse esporte na minha vida, como eu já estou fazendo. Mas você pode praticar qualquer outro esporte, você pode fazer academia, você pode fazer, né, a musculação, você pode jogar futebol, você pode fazer qualquer coisa, caminhada, enfim, natação. Eu escolhi, então assim, eu não vou falar bem de exercício, porque na minha opinião, eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico, eu não sou personal trainer, nada. Mas na minha opinião, a reeducação alimentar, a questão nutricional, para você perder peso, ela é pelo menos 70%. E a questão de exercício, 30%, 25% ou 20%. Porque veja, se você fizer exercícios regularmente, mas continuar comendo besteira, você não vai emagrecer, não adianta. Você vai talvez manter o seu peso, porque você também vai estar queimando caloria de forma regular. Mas você vai estar colocando besteira no seu organismo todos os dias, né? Então, agora, se você não praticar exercício físico, for uma pessoa sedentária, e claro que isso é ruim, mas fazer uma dieta e uma reeducação alimentar acompanhada, equilibrada e satisfatória para o seu corpo, você vai perder peso. Porque você tá, de qualquer forma, você tá deixando de colocar besteiras no seu corpo, você tá deixando de colocar gordura, você tá deixando de colocar muitas coisas que contribuem para o aumento do peso. Então, assim, óbvio que não é bom que você faça uma dieta, uma reeducação alimentar e continue sedentário, porque você pode até emagrecer, mas você vai contrair outras comorbidades pelo sedentarismo, né? Então, por isso que eu digo, as duas coisas são importantes, mas se você só fazer atividade física e continuar comendo besteira, você não vai emagrecer. Mas se você só fazer dieta e uma reeducação alimentar e não fazer atividade física nenhuma, você vai emagrecer, mas de uma forma ruim, porque você vai estar sedentário. Então, as duas coisas são importantes, né? Tanto a reeducação alimentar como a atividade física. Mas eu repito, eu só vou falar da atividade, da reeducação alimentar, da questão nutricional, porque, e a minha experiência, porque eu não sou nenhum especialista, porque a atividade física você pode fazer o que você quiser, no seu tempo, no seu horário, né? E a minha questão nutricional é uma questão bem interessante e que eu faço questão de falar para vocês para que eu possa, na forma que eu puder, ajudar outras pessoas, né? Eu coloquei um dia desse rapidinho, só um parênteses, e venho colocando no meu Instagram que, cara, é muito satisfatório ver que outras pessoas estão mudando de vida para o bem por sua causa ou por causa de qualquer outro ser humano. Quando alguém chega para mim e fala, cara, eu comecei a correr porque eu te vi correndo, eu te vi fazendo atividade física, eu vi como tu era, eu vi que tu era obeso, eu vi que tu era sedentário, eu vi que tu não fazia nada, tu começou a fazer e conseguiu e tá evoluindo, e a tua questão da tua alimentação e eu comecei a fazer também e tal. Cara, isso é muito satisfatório. Isso é mais prazeroso do que o meu próprio progresso, porque é ver que um ser humano pode ajudar outro ser humano para o bem, através do seu próprio exemplo. Nós somos limitados, mas se um ajudar o outro dando bons exemplos, cara, é uma corrente sem fim, não tem limite. Então, depois dessa introdução de 8 minutos e 49 segundos, né, mas que eu precisava falar, eu vou falar das 3 coisas que eu fiz, tá bom? Na questão da minha alimentação. Primeiro, deixei de jantar, totalmente. Nos 3 meses que está completando, depois de amanhã, 3 meses e os meus 20 quilos perdidos, eu deixei de jantar completamente. Eu repito, eu não sou nutricionista, mas eu quero colocar aqui a minha experiência do que eu fiz. Então, eu parei de jantar, porque eu percebi e pesquisei também que quando você janta, e janta muito, a sua digestão é muito pior. Quando você dorme, faz mal para o seu próprio organismo você comer muito antes de dormir. E no dia seguinte, você não consegue perder tanto peso. Por quê? E isso eu pesquisei bastante. Quando você dorme, você perde muita caloria.
porque você está respirando e o seu corpo está funcionando. Então, como você está dormindo, o seu corpo ele queima gordura para que ele possa funcionar e você possa respirar e se manter vivo. Então, pense o seu corpo trabalhando durante 8 horas, você vai perder peso. Mas se você comer muito durante a noite, você não vai perder tanto peso assim. Então, uma das coisas que eu fiz foi parar de jantar. É claro, e eu repito, o que eu fiz foi parar de jantar nesses 3 meses. Não é que eu nunca mais vou jantar, não. Claro que agora principalmente, se eu quiser sair com a minha esposa uma noite para jantar, comer bem, comer uma carne, comer alguma coisa, eu vou fazer isso. Se eu quiser fazer um churrasco na minha casa, com picanha, com linguiça, vou fazer, entendeu? Porque, eu repito, isso que eu fiz de parar de jantar, ou de comer uma fruta, mas muito em dias muito específicos, foi especificamente para perder 20 quilos em 3 meses, como eu já falei, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de jantar, parar de consumir muita coisa durante a noite. E, cara, o resultado é impressionante e isso ajuda demais. E quando eu digo que agora, a partir de agora, eu vou adaptar, como eu já falei lá atrás, eu vou adaptar a janta, eu vou adaptar essa questão da minha dieta, a minha reeducação alimentar, a questão da janta é uma delas, porque quando você está com o seu psicológico forte, eu sempre falo que acima da dieta, acima de reeducação alimentar, acima de exercício, acima de atividade física, é a sua mente. Se a sua mente está forte, você vai muito longe. Então hoje, se eu for ali numa churrascaria e comer uma picanha, tomar um refrigerante e me alimentar muito, colocar gordura no meu corpo e besteira de uma alimentação, no outro dia eu já tô novamente como eu estava hoje. Focado em uma alimentação saudável. Por quê? Porque a minha mente está forte, entendeu? Então, uma vez ou outra eu vou fazer isso, não tem problema. Porque parar de jantar foi apenas por esses 3 meses. E a partir de agora, vez ou outra eu vou jantar, vez ou outra eu vou comer e não tem problema nenhum. A segunda coisa que eu fiz foi tirar totalmente, 100%, todo tipo de açúcar e todo tipo de massa, glúten, né, da minha alimentação. Principalmente pão, claro, pão integral eu consumo bastante, mas o pão mesmo, aquele que é carregado de muito produto químico, né, produto industrializado, perdão, químico também, muita gordura, saturada também, e muito glúten, e massa também, macarrão, pão, aqueles salgados que a gente vê às vezes vem pouco recheio e muita massa. Tudo isso eu tirei completamente da minha alimentação, todo tipo de açúcar também. Quando eu tomo alguma coisa, ou é um suco natural, ou é um café. Quando é um suco natural não precisa colocar nada, mas quando é um café eu coloco umas gotinhas de adoçante. Mas o açúcar eu tirei totalmente. E aí, como eu já falei, nunca mais eu vou comer açúcar, ou nunca mais eu vou comer um pão, um salgado, um macarrão. Pelo contrário, essas 3 coisas eu fiz. Essa questão, além de tirar a janta e agora de tirar o açúcar e a massa da minha vida, foi para esses 3 meses perder 20 quilos. É um recorte. A partir de agora então tu vai voltar a comer? Obviamente que não. Mas se vez ou outra eu tiver vontade de tomar um refrigerante, eu vou tomar. Se vez ou outra eu quiser comer uma macarronada, eu quiser comer um x-salada, um hambúrguer artesanal, eu vou comer. Eu vou comer porque o que te mata não é quando você, vez ou outra, uma vez na semana, come algo que pro teu corpo, entre aspas, vai ser prejudicial. Não, é quando isso se torna um hábito na sua vida. Aí sim, o seu corpo vira literalmente uma bomba relógio, porque você está ingerindo veneno o tempo todo. Agora, eu repito, fiz isso por esses 3 meses. Quer dizer, se um final de semana eu tiver vontade de comer um hambúrguer artesanal, eu tiver vontade de comer uma pizza, uma macarronada, tomar um refrigerante, uma Coca-Cola, não vou fazer. Não, vou fazer, vou comer. Porque primeiro que minha mente está forte, e depois que você faz isso, você percebe que para você ter uma vida saudável, você não precisa fazer um terrorismo nutricional na sua vida, não. Você só precisa ter equilíbrio e fazer as coisas de um modo em que a sua mente é que vai comandar as suas ações. Então, das 3 coisas, além de tirar a janta, e além de tirar totalmente açúcar e massa da minha dieta dentro de uma reeducação alimentar, eu fiz um jejum intermitente de 24 horas, uma vez por semana. Então, esse também foi uma chave muito importante e muito perceptível no meu corpo. Não só, e você depois dê uma pesquisada sobre a reeducação alimentar, porque tem muitos mitos sobre reeducação alimentar e coisas que as pessoas falam sem conhecimento. E acredite, eu estudei muito sobre o jejum intermitente, e jejum intermitente no meu caso de 24 horas, antes de fazer.
E nesses 3 meses eu fiz durante 3 meses, uma vez por semana, o jejum intermitente de 24 horas, ou seja, e normalmente era de sexta para sábado. Então eu almoçava bem na sexta e não comia nada até o almoço do sábado, né? E isso foi muito importante, muito perceptível no meu corpo, porque é algo que serve não só para fazer com que você consiga perder peso um pouco mais rápido, mas também serve, cara, muito para limpar o teu organismo, porque às vezes o nosso organismo está muito cheio de coisas que não servem para o nosso corpo e fazem mal para o nosso corpo. E quando você faz um jejum intermitente prolongado de 24 horas, o seu corpo vai limpando, você vai purificando o seu corpo. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são nutricionistas, quem diz isso são profissionais de saúde. E claro, que eu repito e eu acho que é muito... E agora eu não vou mais fazer, né? Eu fiz também, assim como tirar janta, assim como tirar açúcar e massa da minha alimentação, a questão também do jejum intermitente de 24 horas, essas são coisas que eu fiz para 3 meses, perder 20 quilos, né? Agora, assim, é muito importante que você saiba, são coisas que eu me preparei para fazer e eu fiz pro meu corpo, e que eu sabia, porque eu já tinha tentado fazer isso antes, já tinha chegado a perder 5, 6, 7, 8 quilos há 2 anos atrás, mas depois eu desisti. Mas são coisas que eu sei que para o meu corpo funcionam, e eu sei que isso não vai me prejudicar, porque eu consigo fazer de uma forma saudável e que eu não tenho nenhum tipo de tonteira, eu não tenho nenhum tipo de dor de cabeça, nada disso me faz mal, né? E quando eu vejo que de alguma forma está passando um pouquinho da linha, que tem um limite, né? Você precisa, antes de qualquer coisa, estar saudável. E quando eu via que chegava eu verificava que chegava um pouquinho perto do limite, eu dava uma recuada, né? Mas assim, gente, eu quis deixar isso aqui claro porque eu sei que isso pode ajudar outras pessoas. E quando eu percebi que fazendo isso eu não estava só ajudando a mim, mas a partir do momento que eu compartilhava nas redes sociais, eu também estava ajudando outras pessoas, aí que eu tive vontade de fazer mesmo, porque o prazer de ver outras pessoas melhorando a vida, melhorando a qualidade de vida, não só física como mental também, isso me deu um ânimo maior ainda para continuar, para manter uma forma de vida mais saudável, um novo padrão de vida com mais qualidade, porque eu sei que isso não vai estar só me ajudando, mas a partir do momento que eu compartilho, eu ajudo outras pessoas. Então, para finalizar, são 3 coisas que eu fiz nesse período de 3 meses e que me ajudaram a perder 20 quilos e que agora eu vou adaptar, né, na minha vida para sempre. Tirei a janta, agora eu vou jantar uma vez ou outra quando me der vontade, não ingerir mais nenhum tipo de açúcar ou pão, mas vez ou outra, quando me der vontade, eu vou comer uma pizza, eu vou comer uma macarronada, eu vou comer qualquer coisa que me der vontade, vez ou outra. E o jejum intermitente de 24 horas, que eu fiz uma vez por semana, mas agora eu não vou mais precisar fazer. E sempre deixando bem claro, tudo isso eu fiz e consegui fazer porque, e agora vou fazer uma transição, porque a minha mente está muito forte. Se eu tivesse feito isso em 2 semanas, essas 3 coisas, e depois fosse querer jantar alguma coisa mais pesada, comer algo com um chocolate, uma pizza ou algo assim, eu ia ter uma compulsão alimentar, porque era muito cedo e meu psicológico ainda não está forte. Mas hoje eu tenho capacidade de sair desses 3 pontos e fazer uma reeducação, uma adaptação, uma transição da janta e dos açúcares e da massa, e mesmo assim continuar com uma vida saudável, manter um padrão, uma qualidade de vida e de uma forma satisfatória, sem sofrer e claro, continuando fazendo os exercícios e a corrida, que é algo que eu realmente me apaixonei e vou continuar e aderir para minha vida. E assim, eu espero de verdade que eu continue na forma que eu puder, ajudando outras pessoas. Se vocês tiverem qualquer tipo de curiosidade, perguntas, quiser saber algo a mais que eu não expliquei nesse vídeo, que eu tinha programado para fazer durante 10 a 12 minutos, já vai dar quase 20, mas eu precisava falar tudo isso. E se vocês de alguma forma quiserem tirar alguma dúvida, saber algo que vocês queriam muito saber e que eu não falei agora, podem me mandar mensagem no meu direct no Instagram, podem me mandar aqui nos comentários, porque eu vou responder e o máximo de pessoas que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Então, que acima de tudo, a principal lição, cuide da sua mente, cuide do seu estado de espírito, tire da sua vida tudo aquilo que de alguma forma te sufoca, te faz mal, para que você possa começar esse processo com a sua mente livre, com a sua mente limpa, com a sua mente saudável. Invista na sua mente, invista no seu psicológico, e a reeducação alimentar, os exercícios vão vir naturalmente. O foco
a disciplina e a paciência, eu sempre digo, foco, disciplina e paciência. Se você fizer, você só vai conseguir se a sua mente estiver forte. E a consequência dessas três coisas, foco, disciplina e paciência, é a sua evolução mental e a sua evolução física. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e estou por aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.